Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Martuccelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. O assunto de hoje é perfilhamento. Vocês sabem o que é perfilhamento? Ou vocês já ouviram falar em perfilho? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre estratégias de manejo que fazem com que os nossos pastos tenham o maior número de perfilho. O perfilho nada mais é do que a unidade básica de crescimento de uma planta forrageira. Então tudo começa com um perfilho. Aquele perfilho principal que saiu da semente do meu pasto ou aquele que saiu da gema, se a gente estiver fazendo o plantio por propagação vegetativa, como no capiaçu, por exemplo. Então tudo começa com aquele perfilho que saiu da gema ou que saiu da semente. Só que as nossas plantas forrageiras, elas foram muito adaptadas, pessoal, a sistemas de pastejo, né? Então elas se desenvolveram lá na África com os grandes herbívoros africanos, tá certo? Então elas se adaptaram ao pastejo, desenvolveram estratégias, né, para sobreviver ao pastejo. E uma dessas estratégias é o perfilhamento. Né? A gente planta milho, sorgo todo ano e essas são plantas anuais, são culturas anuais, mas o meu pasto ele é perene. E ao que se deve a perenidade do meu pasto? Meu pasto é perene porque ele perfilha. Porque novos perfilhos surgem a cada dia se eu tiver a condição de temperatura, luminosidade, água, tá? Nutrientes. E aí eu vou gerando novos perfilhos. Por isso que gerar perfilhos no meu pasto faz com que eu tenha uma maior produção de massa. Se eu tenho uma maior produção de massa, eu posso aumentar a taxa de lotação e posso, consequentemente, aumentar os meus ganhos por área, tá? Então, o perfilho é essa unidade básica. Tudo começa com perfilhamento. Então, quanto mais essa planta perfilha, mais ela preenche o solo. Quanto mais ela perfilha, mais produção de massa eu tenho. Então, a gente tem que ter estratégias de manejo que consigam, então, nos induzir, tá certo, pessoal? A aumentar esse perfilhamento. É importante que a gente consiga trabalhar com essa estratégia de manejo para aumentar o perfilhamento. Então, quais são essas estratégias? Professor, o que é que eu tenho que fazer para aumentar o meu perfilhamento? Então, é disso que nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Então, o que que acontece? Vários perfilhos, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Vários perfilhos vão formar as minhas touceiras. As várias touceiras vão formar o meu pasto, tá certo? Então, toda estratégia de manejo que eu utilize que induz o perfilhamento, vai fazer com que meu pasto fique mais fechado e tenha mais produção de massa, tá? Então vamos lá. Existe uma coisa que induz e muito perfilhamento, principalmente aqueles perfilhos que saem da base, que são esses muito importantes para a produção de forragem. Esses perfilhos que saem da base nós chamamos de perfilhos basilares, tá? Eles vão sair da base da minha touceira. Quando eu tenho um dossel muito fechado, quando eu tenho um pasto muito fechado porque ele está muito alto, tá certo? A luz que entra não é o suficiente para induzir o perfilhamento. Por isso que a gente não pode trabalhar durante muito tempo, tá certo? Com pastos mantidos muito alto. A gente tem que rebaixar o pasto. Eu conversei isso com vocês lá naquela conversa que a gente fez sobre a altura de saída, que a altura não pode ser muito alta, porque quando a altura de saída é muito alta, não deixa entrar a luz e induzir o perfilhamento. Tá? Então a gente não pode deixar essa altura de saída muito alta, porque eu quero que entre luz no interior da minha planta, lá no interiorzinho da minha touceira, aqui dentro, eu quero que entre luz. Eu preciso que entre luz aqui. Tá? Para quê? Para induzir esse meu perfilhamento, porque tem perfilho morrendo aqui. Para cada perfilho que morre, eu tenho que ter 2, 3 perfilhos nascendo, para manter a perenidade do meu pasto, que senão ele acaba. Pasto que está tendendo degradação é pasto com pouco perfilho, pessoal. Então a gente tem que induzir um perfilhamento. Uma outra característica importante para a indução de perfilhamento é a adubação. Se você faz um planejamento correto, se você faz a implantação do seu pasto de forma correta, se você usa adubo fosfatado no momento da semeadura, a chance do seu pasto perfilhar muito bem é muito grande, tá? Então tem que fazer a adubação fosfatada. Por quê? Porque o fósforo é um dos maiores indutores de perfilhamento. Tá? Então o fósforo faz com que a planta tenha o maior número de perfilhos. Assim como o fósforo, o nitrogênio de cobertura e a reposição anual de nitrogênio também é muito importante para o perfilhamento, pessoal. Tá? Porque já tem vários estudos na literatura aí mostrando para a gente que o nitrogênio aumenta o perfilhamento das plantas. Então o manejo de adubação, tanto na implantação como o manejo anual de adubação, é importante para o perfilhamento. Porque um dos primeiros sintomas de que seu pasto está iniciando a degradação é, além de aparecimento, obviamente, de plantas invasoras e diminuição da queda de produção, é a diminuição no nascimento dos perfilhos. Aqui na universidade a gente faz uma porção de trabalhos
em que a gente mede o perfilhamento. Vocês podem estar vendo que tem uns pauzinhos ali, ó, tá vendo? Aquela madeirinha, ela tá marcando o lugar onde os meus alunos contam o número de perfilhos. A gente faz, então, a avaliação do número de perfilhos para saber qual é o manejo que mais induz o perfilhamento ou qual é o manejo que reduz o número de perfilhos. Porque a gente sabe que se a gente ficar tratando o capim com esse manejo que reduz o número de perfilhos por longa data, a gente vai tender a levar esse pasto à degradação. Tá? Então, o perfilhamento é uma característica muito importante de ser avaliada no seu pasto e ele diz muito sobre o manejo. É interessante quando as pessoas me convidam, né, me chamam para ir nas propriedades delas, assim, a professora vem dar uma olhadinha no meu pasto, né? Ou então quando a gente está fazendo nosso trabalho de extensão, né? Estou olhando aqui para poder passar, pessoal. Quando a gente está fazendo nossos trabalhos de extensão, né? Eu gosto muito de observar o pasto. E aí o pessoal vai lá e fala, professora, o que você está achando do meu pasto? A primeira coisa que eu vou olhar no pasto é a estrutura. E quem define estrutura é perfilho. Então, o que eu estou olhando? Perfilho. Eu vou olhar os perfilhos. Sabe por quê? Tem uma estratégia das plantas forrageiras que é interessantíssima. Olha o que acontece. Quando você tem pastos mantidos muito altos, tá? Aqueles pastos mais, né? Você acha que tem muito acúmulo de matéria seca. Nós já falamos aqui para vocês que pasto alto não significa pasto bom, tá? Muita comida não significa comida boa, né? Então isso a gente também tem que ter uma conversa mais para frente sobre isso, embora eu já tenha falado isso para vocês. Então quando a gente vai lá ver esses pastos muito altos, tá? O que acontece nesse tipo de pasto? Nós vamos encontrar poucos perfilhos e esses perfilhos são pesados, porque está muito lignificado, está muito grosso, tá certo? Então a qualidade dele é ruim, tá? E ele é muito pesadão, é um perfilho muito pesado. E são poucos os perfilhos. Por que isso acontece? Lembra que eu contei para vocês? Quando a gente corta, tá certo? Quando a gente corta, a gente induz a entrada de luz. Quando o gado passa, a gente induz a entrada de luz, tá certo, pessoal? E em contrapartida, quando eu olho a estrutura de pastos que são mantidos muito baixos, esses pastos que são mantidos muito baixos são pastos que apresentam muitos perfilhos, uma quantidade enorme de perfilhos, mas os perfilhos são tudo pequenininho, tá? Então são perfilhos leves, em muita quantidade leve. É como se a planta fizesse uma compensação entre o tamanho, né, o peso e a quantidade de perfilhos que ela tem, tá? Então a gente não quer nem 8 nem 80. A gente não quer um pasto muito alto com poucos perfilhos pesados, nem um pasto muito baixo, cheio de perfilho pequenininho, tá certo? Porque essas duas coisas são sinal de que o manejo está errado. A gente quer ter um pasto equilibrado, com um número de perfilhos que seja suficiente para manter a perenidade do meu pasto. Então, o que garante a sobrevivência do seu pasto com o tempo é o perfilho, tá bom, pessoal? Então, eu deixo aqui para vocês um abraço e convido todos vocês a nos seguirem em todas as nossas redes sociais. Instagram, Telegram, aqui no canal do YouTube. E o mais bacana, pessoal, os assuntos em cada uma das redes sociais, eles são diferentes. Então siga a gente em todas as redes e escutem o nosso podcast no Spotify, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima!